Muitos seres macabros surgiram ao longo da história da humanidade. Seres que assombram o imaginário de qualquer um que ouse pensar neles. E um deles é esse aí que está aparecendo na tela agora. Só a imagem dessa coisa já causa um certo desconforto em algumas pessoas. E a energia negativa que o cerca pode acabar com a sua vida, talvez até literalmente. Bom, se o demônio é real ou se é só mais uma invenção humana, eu não sei. O que eu sei é que existe um carro atualmente que carrega o seu nome. Esse carro é o Dodge Demon, uma criação tão absurda que chega a ser irracional. Mas há uma boa razão dele ter recebido essa nomenclatura. Então deixa o gostei e se acomoda que nesse vídeo você vai descobrir qual é essa razão. Bora! Quando eu dei início às pesquisas para escrever o roteiro desse vídeo, uma matéria do site americano Automotive News chamou a minha atenção. O seu título: Mantenha o Dodge Demon fora das nossas estradas. E enquanto eu li essa matéria, acabei me deparando com a seguinte afirmação. Abre aspas. A Dodge está errada em oferecer um carro de corrida e de arrancada como um automóvel legal de rua. Fecha aspas. Isso faz qualquer um parar para pensar no quão brutal o Demon realmente é. Mas, antes de tudo, o que é o Demon? O Dodge Demon é uma edição especial do modelo Challenger que foi limitada a 3.300 unidades. Você pode interpretá-lo como o resultado de mais dos surtos de loucura da Dodge. Os mesmos surtos que deram origem à Ram SRT-10, uma picape equipada com o mesmo V10 de 8.4 litros do Dodge Viper. Então não foi a primeira vez que ela deu vida a uma criação absurda. E também não foi a primeira vez que ela usou a nomenclatura Demon. De 1971 a 1972, um kit de preparação intitulado Demon foi disponibilizado ao modelo Dart. Com ele, a sua potência era elevada para 340 cavalos, números surreais para a década de 70. E assim como esse, o atual Demon também possui números surreais. São 851 cavalos de potência e 106,5 kgfm de torque máximo. Quando foi lançado em 2018, o Demon simplesmente se tornou o muscle car original de fábrica mais potente da história. E como você deve estar pensando desde o início desse vídeo, todo o suposto perigo oferecido por esse carro está relacionado à sua potência. E sim, você está pensando certo. Até porque, falando de estrutura, ele tirou as melhores notas possíveis. Só que nem mesmo a sua estrutura de ponta foi capaz de resistir ao impacto desse acidente. Sabemos o que é o Demon, só precisamos descobrir agora o seu potencial. O título de Muscle Car, original de fábrica mais potente da história, não foi o único que esse monstro conquistou. A lista continua com a aceleração do 0 a 60, mais rápida realizada por um carro de produção em série, movido por um motor a combustão interna. Uma comparação rápida com o Bugatti Chiron te dá uma noção do quão rápido ele é. Lembre-se, o Chiron é equipado com um sistema WD e possui 1.500 cavalos de potência. Essa aceleração insana lhe rendeu o título de maior força G gerada por um carro de produção. São 1,8 G no total. Uma pessoa que pesa 70 kg, ao acelerar o Demon, sentirá uma força equivalente a 2,5 sacos de cimento, pressionando o corpo dela contra o banco. O que acha disso? Mas espera aí, ainda tem mais. Também está na sua conta o título de carro de rua mais rápido na finalização do 1/4 de milha. O 1/4 de milha é uma prova que se consiste em um percurso reto de 402 metros de distância. O modelo Tesla Model S Plaid, de 1.020 cavalos de potência, finaliza essa prova em 9,2 segundos, a uma velocidade de 245 km por hora. Só que ele é um modelo elétrico. A sua dinâmica de entrega de potência é muito superior à de um veículo movido por um motor a combustão interna. E ele ainda possui tração nas 4 rodas. Ou seja, ele tem muita vantagem nesse tipo de prova. Mas mesmo com toda essa vantagem, o Demon finalizou com um tempo bem próximo ao dele.
Apenas 45 milésimos de segundo separou os dois. Mais uma demonstração de poder absurdo desse monstro. E olha só, especialmente esse título foi o responsável por bani-lo da NHRA. A NHRA é a associação automobilística que organiza categorias de dragster nos Estados Unidos e no Canadá. O banimento do Demon ocorreu pelo simples fato de que qualquer carro que finalize 1/4 de milha em menos de 10 segundos, é obrigatório que ele seja equipado com Santo Antônio, rede nas janelas, e o motorista deverá estar usando um macacão anti-chamas durante a prova. E eu te faço a pergunta, quais desses itens você acha que um motorista comum usará no dia a dia? Eu acho que nenhum, e por motivos bem óbvios. Mas é bom deixar claro que a Dodge ofereceu alguns itens de fábrica. Ficava a critério do cliente adicioná-los ou não. Ainda há muitas outras informações que contribuem para a afirmação de que o Demon é um carro perigoso. Mas tenho certeza que com tudo que eu já falei, já consegui passar o recado. Nesses vídeos de carros perigosos eu recebo alguns comentários indicando que o carro não é perigoso. O verdadeiro perigo está em quem ocupa o banco do motorista. E é verdade. Afinal de contas, um carro parado não oferece risco a ninguém. Só que eu não estou falando de um carro parado. Ninguém compra um Dodge Demon para deixá-lo de enfeite na garagem. Em algum momento o proprietário irá acelerá-lo. E isso não necessariamente significará que ele é um motorista imprudente. Mas, mesmo com o auxílio dos controles eletrônicos, bastará apenas 1 segundo para que tudo dê errado. E talvez por causa da estrutura de ponta, não dará errado para o motorista do Demon em si, mas pode dar para quem estiver ao seu redor. Não há dúvidas que esse monstro deve ser respeitado. E no vídeo anterior eu falei sobre um outro monstro que aterrorizou a vida de muitos noias aqui no Brasil. Assiste clicando aqui em cima. E é isso, meu bom. Deixe a sua opinião agora sobre esse vídeo ou uma sugestão para um vídeo futuro. E a gente se vê em breve.